Olá, nessa aula aqui a gente vai resolver alguns exercícios relacionados ao que a gente viu no vídeo anterior. Bom, nesse primeiro exercício aqui é aquele exemplo do avião que eu havia passado antes. Então, aqui vem um avião na pista e ele decola com ângulo de 30 graus. A partir do ponto que ele decola até esse ponto aqui, ele percorreu 1.200 metros desse lado aqui, no chão. Então, a gente quer saber qual é a altura que o avião está nesse ponto aqui. Então, para esse exercício, pode considerar raiz de 3 como sendo 1,7. Então, pode pausar o vídeo e tentar por você mesmo. Então, vamos lá. Nesse exercício aqui, a gente tem um ângulo de 30 graus, que é o ângulo qual o avião decola. A gente tem esse percurso aqui, né, de 1.200 metros em linha reta. E a gente quer saber a altura em que o avião está nesse ponto aqui. Então, a gente pode lembrar da relação trigonométrica, né, que nos ajuda a encontrar esse valor aqui. Então, a gente tem o ângulo oposto, quer dizer, a gente tem o lado oposto e a gente tem o lado adjacente. Então, qual é a relação trigonométrica que ajuda a gente a achar essa altura aqui? A gente tem a tangente. Então, a gente sabe que a altura, né, o lado oposto pelo lado adjacente é igual a tangente de 30 graus. Então, a gente pode dizer aqui que a altura ela é igual a 1.200 metros vezes a tangente de 30 graus. E quanto vale a tangente de 30 graus? Se a gente lembrar daquela tabelinha que a gente viu antes, na aula anterior, a gente sabe que a tangente de 30 graus, ela vale raiz de 3 sobre 3. Então, a gente sabe que a altura, ela é 1.200 vezes raiz de 3 sobre 3. E como a gente viu, a gente pode considerar a raiz de 3 valendo 1,7. A gente então tem aqui que a altura, ela vale 1.200 vezes 1,7 sobre 3. E se a gente fizer essa continha aqui, a gente encontra o valor de 680 metros. Ou seja, o avião ele está a uma altura de 680 metros. Nesse exercício aqui, a gente tem o ângulo alfa e a gente tem esse outro ângulo aqui valendo 2 vezes o ângulo alfa. Então, nesse aqui, a gente quer saber o valor de x e de y. Ou seja, são dois lados desse triângulo aqui que a gente quer saber. E com o que a gente viu até agora, a gente consegue facilmente achar o valor desses dois lados aqui, x e y. Esse lado aqui tem 2.000 metros e aqui está dado o ângulo alfa. Então, pause o vídeo e tente você mesmo fazer o exercício. Nesse exercício 2 aqui, a gente quer saber o valor de y e de x. A gente tem dois valores aqui que a gente quer saber. E esse valor aqui é fácil de ser encontrado também usando as mesmas relações que a gente estudou. E a gente tem o ângulo alfa valendo 30 graus. Então, se alfa vale 30 graus, aqui a gente tem 30 graus também. E se aqui vale 2 vezes o ângulo alfa, a gente tem aqui, então, valendo 60 graus. Então, a gente quer saber o valor de x e de y. Então, como a gente faz isso? Bom, a gente pode usar a relação trigonométrica nesse primeiro triângulo aqui, né? A gente tem esse aqui, esse triângulo. E nesse triângulo aqui a gente tem o lado x e o lado y. Então, de novo, a gente tem o lado oposto ao ângulo x e o lado, né, mais próximo aqui, o y. Então, a gente pode usar a tangente de novo. Então, a gente tem que a tangente de 60 graus ela é igual a x sobre y.
Então, a gente sabe que x é igual a y vezes tangente de 60 graus. Agora, a gente ainda tem uma equação aqui com duas incógnitas. A gente não sabe o valor de x ainda, nem o valor de y. Então, a gente pode usar esse outro triângulo maior aqui. A gente pode usar, aqui ó, esse triângulo aqui, que tem esse ângulo aqui de 30 graus. Então, a gente sabe que cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de 30 graus. Então, a gente tem que a tangente de 30 graus ela é igual a x sobre o cateto adjacente. E quanto vale o cateto adjacente? Ele vale 2.000 metros mais esse outro lado aqui, que vale y. Então, a gente tem sobre 2.000 mais y. Então, de novo, a gente sabe aqui que x ele vale 2.000 mais y, que multiplica tangente de 30 graus. Então, a gente sabe que se x vale y vezes a tangente de 60 e x vale 2.000 mais y vezes a tangente de 30 graus, ou seja, x é igual a x. Então, a gente pode dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Então, a gente tem que 2.000 mais y vezes a tangente de 30 graus é igual a y vezes a tangente de 60 graus, perdão. A tangente de 60 graus. Então, a gente pode agora substituir a tangente aqui. A gente sabe que a tangente de 30 graus, ela vale, né, raiz de 3 sobre 3. Então, a gente tem 2.000 mais y, que multiplica raiz de 3 sobre 3, igual a y, que multiplica a tangente de 60 graus, ela é igual a raiz de 3, que multiplica, então, raiz de 3. Então, a gente tem aqui raiz de 3 desse lado e raiz de 3 desse lado. Então, a gente pode cortar essa raiz de 3 aqui e a gente fica, então... E a gente pode jogar esse 3 também para esse lado aqui, multiplicando. Então, a gente fica com 3y, né? Esse 3 passou para cá multiplicando, ficou 3y e essas duas raízes se cortaram. Então, a gente fica com 3y igual a 2.000 mais y. E agora a gente pode jogar esse y para cá subtraindo. Então, fica esse 3y aqui menos y. E isso dá pra gente 2y, né? Igual a 2.000. Então, esse 3 aqui, 3y menos esse y daqui que passou para lá subtraindo. Então, fica 2y. Então, a gente tem 2y igual a 2.000. Agora é só passar esse 2 para cá, subtraindo. Então, a gente tem que y... Bom, 2.000 dividido para 2, isso dá 1.000. Então, a gente já encontrou o valor de y. Y vale 1.000. 1.000 metros, né? Então, se a gente tem o valor de y, a gente consegue encontrar agora o valor de x, né? A gente pode simplesmente substituir em uma dessas equações aqui, ou essa aqui. Bom, eu vou substituir nessa daqui porque para mim parece mais fácil. Então, aqui, trazendo para cá, a gente tem que x é igual a y tangente de 60 graus. Então, x
é igual a y. Y vale 1000, né? E a tangente de 60 vale raiz de 3. Raiz de 3. Então, essa é a resposta dessa questão. A gente descobriu o valor de y e o valor de x. E por fim, esse último exercício aqui, a gente tem uma escada aqui. O desenho não está muito bem feito, mas serve, né? Acho que dá para entender muito bem. Então, aqui a gente tem uma escada e a gente quer saber quanto vale a distância do início da escada até o topo da escada, né? A gente quer saber o valor de x, ou seja, daqui até aqui. Então a gente sabe o valor aqui embaixo, né, é de 5 metros e o ângulo, a inclinação da escada é de 45 graus. Então a gente pode descobrir o valor de x e a gente pode considerar a raiz de 2, o valor raiz de 2, como sendo 1,4. Então pause o vídeo e tente você mesmo fazer. Nessa questão aqui, a gente tem uma escada e a gente quer saber qual é a distância percorrida subindo essa escada aqui, do chão até o topo da escada. A gente sabe que aqui embaixo, essa escada tem 5 metros. E a gente quer saber quanto vale essa distância aqui. Então a gente vai usar de novo a relação trigonométrica. Mas aqui qual a gente vai usar? A gente tem o lado adjacente ao ângulo e a gente tem a hipotenusa desse triângulo, né? Aqui tem 90 graus. E a gente quer saber quanto vale o valor de x, que é a distância do chão até o topo da escada. Então a gente sabe que o cateto adjacente sobre a hipotenusa ela é igual ao cosseno. Então a gente tem aqui que o cosseno de 45 graus ele é igual a 5, né, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então a gente tem aqui, a gente pode passar o x para cá e o cosseno vai passar para cá dividindo. Então isso vai ficar aqui, x é igual a 5 sobre cosseno de 45 graus. Então a gente substituindo o cosseno de 45 graus, fica x igual a 5 dividido por raiz de 2 sobre 2. E aí fica uma continha meio estranha, né? Mas dá para resolver isso aqui fácil. E como a gente faz isso? A gente sabe que divisão de frações, a gente pode simplesmente manter a primeira, que é o 5, ou seja, x é igual a 5, inverte a segunda, ou seja, inverte de baixo, fica 2 sobre raiz de 2 e multiplica elas. Então a gente sabe que x ele é igual a 10 sobre raiz de 2. E como a gente viu que raiz de 2 é igual a 1,4, a gente pode simplesmente substituir. Então a gente tem 10 sobre 1,4. E se você fizer a continha aí, você vai ver que x é igual a 7,14 metros. E é isso.